Pessoal, tudo bem? Há quanto tempo não fazemos um vídeo, nos falamos com vocês? Hoje eu vou estar falando com vocês em relação à seita Testemunhas de Jeová, que eu tenho vários vídeos aí, vocês a respeito, que eu sou um conhecedor profundo dessa seita há mais de 50 anos, tá ok? E por que eu estou vindo agora falar? Porque ocorre um momento que nós estamos passando politicamente no país, e principalmente no judiciário, lá no Supremo, que vocês têm visto muita coisa em torno de fake news. Comissão daqui, comissão de lá, CPI, processa, prende não sei quem, processa, solta não sei quem, tudo isso que vocês têm acompanhado aí na televisão. Então, o que me chamou a atenção é que é o seguinte: o governo finalmente ele começou a se preocupar com as mensagens subliminares, principalmente, que no fundo são uma fake news, porque eles criam uma realidade que não existe, trabalham a mente das pessoas e faz com que coisas sejam descontextualizadas, tiradas de contexto, e causam uma confusão mental cujo objetivo é dominar a mente do que ouve, do que vê, do que lê, o que eles fazem, tá ok? E qual é a relação disso com as testemunhas de Jeová? Ora, é uma coisa que eles estão chegando agora e as testemunhas de Jeová estão anos-luz na frente. Anos-luz na frente. Vocês sabem que foi uma seita criada nos Estados Unidos, tá? Inicialmente pelo Rousseau, que foi o fundador, e chamava-se a Igreja Os do Caminho. Era esse o nome inicial. Posteriormente, o Rousseau faleceu, de uma certa forma até inesperada, porque ele não estava assim tão velho, e a pessoa na linha de sucessão não era quem entrou, que foi o Rutherford, tá ok? É que o Rutherford, chamado de juiz, ele nunca foi juiz, ele era um advogado até notável, conhecido na América. E ele fazia parte desse grupo Os do Caminho, mas não estava na linha de sucessão. A vontade do Rousseau seria dois outros nomes. Mas ele, usando a condição dele de advogado, que se intitulava juiz, eu não entendo por quê, porque juiz não é superior a advogado. Juiz é juiz, ele manda lá no judiciário. Advogado é advogado, não é subordinado a ele. É um outro ministério, um ministério particular. Assim como o Ministério Público, que são os promotores de justiça, chama-se Ministério Público porque atende o povo em geral. Então, o que ele fez? Ele conseguiu pular à frente e tomar a organização Testemunhas de Jeová, que na época chamava-se Os do Caminho, correto? Ele conseguiu tomar a frente, tomar a organização, o controle da organização para ele, e ele mudou o nome para Testemunhas de Jeová. Ardilosamente, ele pegou um texto bíblico
em que a palavra diz assim: vós sois a minha testemunha, diz o Senhor. Ele colocou a palavra Jeová. O nome de Deus ninguém sabe, tá ok? O nome de Deus ele não disse para ninguém. O nome de Deus, quando Moisés insistiu, que Deus falou com ele lá no Monte Sinai, através de uma sarça ardente, tá ok? Quando ele insistiu num outro momento, não naquele, mas num outro momento, ele ia falar com o faraó, ele ia em nome de quem? Em nome de quem que eu vou lá? Ele perguntou para Deus, falar com o faraó. Aí Deus respondeu a ele: eu sou o que sou. E que Moisés, então, indagou a Deus: mas eu vou lá em nome de eu sou isso? Você vai lá em nome de eu sou. É isso. Então, o nome de Deus dito por ele mesmo, para um ser humano, foi só para Moisés e não foi um nome. É como se ele dissesse: não interessa o meu nome, eu sou o que sou. Então, eu sou é o que o ser humano sabe, tá ok? E esse eu sou foi criado um tetagrama lá em aramaico, que alguém traduziu isso como sendo JW. Como JW não dá para você ler, você vai explicar, JW não dá para você ler. Então a genialidade de alguns, entre os quais esse Rutherford, acrescentou vogais E ou A e colocou o nome Jeová, sendo que já está errado, porque W, a pronúncia não é V. W é W, é Wá. Quando você vê uma pessoa que... Você já viu uma pessoa que se chama Wallace? Entendeu? É W que começa o nome dele, Wallace. Então a pronúncia de W é Wá. Então seria Jeová. Que eles aproveitaram, que se parece um V, é um V sobreposto ao outro, o W, e passaram isso espertamente para V e Jeová. Inicialmente Javé e depois a portugueseada, a frase Jeová. Então, o nome de Deus, ninguém sabe, o nome de Deus é eu sou, foi o que ele disse para Moisés. Então, eu quando faço as minhas orações, eu entro na presença de eu sou, em o nome do Senhor Jesus, meu Rei, meu Salvador, e na comunhão com o Espírito Santo, que foi aquele que quando Jesus ascendeu aos céus, ele disse: eu vou, mas o Pai mandará outro Consolador, e esse vos ensinará todas as coisas, que é o Espírito Santo, que para as testemunhas de Jeová não existe, é uma força, entendeu? Para eles não existe, mas obviamente, o Pai vos mandará outro Consolador. Ele não diz, ele vai mandar uma força, ele vai mandar a sua força, não. Deu a entender que é um ente com existência própria. Então, o Pai, Senhor, eu sou, está no alto em santo lugar, e à sua destra está o Senhor Jesus Cristo, Rei e Salvador. E na terra está o Espírito Santo, que nos ensina, nos educa, nos induz, nos alerta, e os anjos. Esses é que estão aqui na terra e que fazem a ponte através de gemidos inexprimíveis. Isso não sou eu que está inventando, está na Bíblia, e que leva as nossas orações. Por quê? Porque também está na palavra, nós não sabemos orar como convém. Bom, mas voltando ao assunto, eu estava falando de fake news.
o que é interessante é que eles começam a descobrir agora o que os testemunhos de Jeová já fazem há mais de 100 anos. Tá? Que é trabalhar a mente das pessoas. É mais do que isso. Se eu pudesse levar vocês a uma tradução fiel, o que é o corpo governante do Testemunho de Jeová? Então, para que você entenda, você sabe o que é ventrílocos, né? Aquele sujeito que põe um boneco e ele fala quase sem mexer a boca e manipula o boneco e parece que é o boneco que está falando. Tá. Então eles são, os 8 que estão lá no comando, os 8 do corpo governante, eles são ventrílocos. E os bonecos mais obedientes deles são os anciões. Seriam uma espécie de subventrílocos. Os anciões é que controlam tudo. É o escalão imediatamente inferior a eles. Os anciões são os que controlam, que chefiam cada salão do reino que você vê aí. Entendeu? Tem 1, 2, 3 anciões lá dentro. Às vezes tem 4, 5, mas 1 ou 2 só que mandam, ou um ó só. Entendeu? Esses seriam subventrílocos. E as testemunhas de Jeová, que é o grande povo, um povo, aliás, que vocês veem aí pelas ruas, um povo ordeiro, né? Manso, 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 entendeu? Que vocês veem aí pela rua, na verdade, são estratégicos. Eles não são nada mais do que bonecos de ventrílocos, tá? Os anciões são os bonecos de ventrílocos do corpo governante, que são os ventrílocos de fato. Os anciões subventrílocos são os bonecos que falam através da boca do corpo governante. E esses subventrílocos, que são os milhares de anciões, controlam aí alguns milhões de pessoas. Eles já perderam muito, né? De 7, 8 milhões que eles tinham, eles devem estar atualmente em 3 ou 4. Já perderam muito porque as pessoas vão sendo alertadas, tá ok? Então, eles controlam. Então, quando você conversa com uma testemunha de Jeová, ela, na verdade, é um boneco de ventríloco. Ela está falando o que o ancião treinou ela para falar. É a boca dele que está falando ali. E sempre vai ser coisa vindo de cima, do corpo governante. Tá ok? O corpo governante da testemunha de Jeová, para que vocês tenham uma ideia, eles colocaram a figura de Jesus Cristo em terceiro lugar. Tá? Eles não confessam isso, mas a realidade que eles vivem são essa. Tá? É Deus, o Pai, eles, o corpo governante, é que intermedia. Jesus Cristo está ali do lado, está ali, sentado quietinho ali, tá? Mas é eles se puseram no lugar. Jesus Cristo, eu não sei nem se eles puseram em terceiro lugar, mas é Deus, o Pai, é eles, isso é o que acontece lá. Então, isso, obviamente, é que caracteriza como seita, principalmente pelo aspecto principal de que não podem ser contestados. Não podem ser contestados. Quando eles falam, é Deus que está falando. E por sua vez eles passam isso para os anciões, que passam para os fiéis, que são os publicadores aí. Na verdade, eles não passam nada mais, nada que esses carrinhos aí pela rua, de expositor, de vendedor de revistas, que é o que sustenta aquele corpo que vive nababescamente. E alguns auxiliares deles imediatos lá na América, ok? E nos cargos principais chefiando os países. Então, aonde que entra a questão da fake news? Isso que o governo brasileiro está alertando
que é um trabalho subliminar na mente das pessoas, dos eleitores, entendeu? A Testemunha de Jeová está anos-luz na frente. Aliás, as outras igrejas, vocês deveriam ter vergonha na cara. A Testemunhas de Jeová está anos-luz na frente de vocês. De qualquer igreja batista, cristã no Brasil, qualquer uma que você quiser, ela está anos-luz na frente. Na frente no sentido de estar mais próxima de Deus? Não. No sentido de arrebatar para si fiéis, escravos, na verdade, bonecos de ventrílocos, que sustentam uma pleiade lá em cima, que vive nababescamente na América e espalhados aí pelo mundo. Então, que não é só os 8 do corpo governante, eles têm pelo menos uns 100 assessores de confiança e tudo especialistas em cada coisa, em cada especialidade, principalmente de neurolinguística, ok? Que é onde se cria as mensagens subliminares que falam uma coisa para uma pessoa e leva ela a um entendimento que eles querem. Essa é a real. Então, isso que o governo brasileiro está se preocupando, que é feito no sentido de manipular eleitores para ir para um determinado lado, candidato, ou para outro, esquerda, ou direita, ou centro, ou o que quer que seja, tá? Que eles estão começando a se tocar o Supremo Tribunal Federal, eles deviam tomar aulas lá na Torre de Vigia, que os caras já fazem isso há mais de 100 anos. É por isso que quando você conversa com uma testemunha de Jeová, ela está convicta de que ela está na religião de Deus e todas as outras, que eles botam tudo num balaio só, macumba, todas as outras igrejas evangélicas, católicas, tudo, eles botam tudo num balaio só. São do demônio. Só eles são de Deus e são do demônio. Isso foi criado na mente deles com astúcia, com ardil e com mensagem subliminar, com frases preparadas para causar um determinado efeito e levar eles à escravidão. Eu conheço um aqui próximo, que eu não vou citar o nome dele, mas eu conheço um que saiu e ele, porque ele gostou de uma mulher, aí ele foi lá, ficou com ela, a mulher era de fora, mas depois ele casou e ele já voltou para dentro de volta com a mulher, tá ok? Já levou lá para a seita, mas ele chorava, ele implorava porque ele queria estar dentro da única religião de Deus na Terra. É isso que eles criam na mente desses que estão lá. E eles têm convicção disso. Então vocês vejam a força da mensagem subliminar. Que no caso das Testemunhas de Jeová, eu acho que eles vão até mais longe. Porque eles se transformam em bonecos de ventrílocos. Ou seja, o que uma Testemunha de Jeová fala, não é ela que está falando. É alguém que está falando usando o corpo dela. São os ventrílocos, são os anciões, que são subventrílocos, e os ventrílocos maiores, que são o corpo governante, tá ok? Então, isso que o governo agora está se preocupando com essas mensagens subliminares, que faz o povo ir para essa ou para aquela direção, para esse ou para aquele candidato, olha, Testemunhas de Jeová fazem isso já perto de uma centena de anos, que é o tempo que eles têm de fundação, ok? Eles dizem que foram fundados lá no Jardim do Éden, de conversa mole, né? De religiões evangélicas, mas todas são mais antigas que eles. Assembleia de Deus, presbiteriana principalmente, católica, então mais ainda. São tudo
bem mais antigos do que eles. Eles têm 120 anos aproximadamente, mas eles dizem que não, que aquilo foi quando eles fizeram um documento de constituição de uma sociedade, que eles existem desde o Jardim do Éden. E qualquer testemunho de Jeová que você conversar aí na rua, ele tem convicção disso, que é a única religião de Deus e que existe desde lá do Jardim do Éden, desde Adão. Para aqueles que não conhecem a Bíblia, para você ter uma ideia, tá bom? Então, tá aí, ó. No momento que o governo começa a se preocupar, vocês veem televisão todos os dias, ele começa a se preocupar com mensagens subliminares, com formas de se expressar que levam a pessoa a um determinado caminho, a fazer uma determinada coisa. Eles estão engatinhando. Testemunhas de Jeová, viu o governo, viu outras religiões, já faz isso, ó, a próxima uma centena de anos. Então vocês têm muito que aprender com eles. Bom, um abraço, até a próxima oportunidade.